Bem, queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 2. Amém? Todos acharam? 1 Pedro, capítulo 2. Amém? Amém. Se a gente pegasse desde o capítulo 1, a partir do verso 13, Pedro está falando de algumas formas de como se viver. Então, por exemplo, 1 Pedro 13 ele começa falando viver em santidade. A partir do versículo 17, viver em temor. A partir do 22, viver em amor. Só que eu queria conversar com vocês essa noite o que começa no capítulo 2, que a gente precisa viver em crescimento. Amém, queridos? E esse é o tema que eu queria dar para a mensagem dessa noite. Viver em crescimento. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom. Algumas versões diz bondoso, benigno, assaz benigno, né? Mas vamos parar aqui. Que coisa boa, né? Deus é bom. Amém. O tempo todo, né? Mas Pedro é alguém que está assim, devagarzinho, ensinando cada um de nós aquilo que ele foi ensinado pelo Senhor. Vocês se lembram? Lá no finalzinho do livro de João, né? Quando o Senhor chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas, então cuida das minhas ovelhas. E pela terceira vez, quando o Senhor fala: Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. E eu vejo que aqui Pedro começa a mostrar esse coração que foi moldado pelo Senhor, foi moldado pelo Espírito Santo. E então Pedro está nos ensinando uma verdade aqui tremenda para esses dias que eu e você estamos vivendo. Pedro começa a nos despertar a importância do crescimento espiritual. E parece assim que é uma coisa interessante, né? Que a gente vai envelhecendo e parece que a gente vai caindo numa linha assim, né? Só que Pedro está dizendo o seguinte: essa linha, ela é assim, ó, porque ela vai nos levar para a presença do Senhor, para a salvação. Então é um crescimento que nos leva para a salvação, que nos leva para a presença do Senhor. E algo tão interessante aqui nesse texto, que Pedro está nos passando algo que é na moda, né? Está na moda a gente ter hoje dieta, né? É ou não é? E aqui ele está nos ensinando uma dieta espiritual. Às vezes a gente se preocupa muito, né, com essa questão da dieta e esquece de algumas importâncias que a doutrina, que o ensino, que a graça de Deus é para nós. Então, eu queria destacar essa noite, mostrando algo aqui interessante que Pedro fala. Do que nós temos nos alimentado? Qual tem sido o alimento? Porque se a gente não tem crescido espiritualmente, algum alimento nós estamos comendo. Qual tem sido esse alimento? Porque o alimento espiritual faz a gente cada vez mais querer ser parecido com Jesus. Agora, há um alimento que, pelo contrário, cada vez mais nos puxa para longe de Jesus. Por isso que cada dia, amados, eu e você precisamos urgente da presença do Espírito Santo, para que haja esse crescimento espiritual. E interessante aqui também que Pedro começa
falando acerca dessa dieta, nos mostrando um santo proceder. Vocês pegaram ou não? Porque não tem como dar um alimento se a gente tiver algumas coisas que a gente não abre mão. E ele diz como? O que você entende que diz a palavra despojando-vos? O que você entende? Tirando, liberando, deixando. No original, essa palavra tem um sentido interessante, que é parecido com uma veste. Então é algo que tem que ser tirado de nós. Porque se precisa ser tirado de nós, é porque está em nós. Então nós precisamos nos despojar, a gente precisa tirar, precisa arrancar. Portanto, toda a maldade, dolo, hipocrisia, inveja e todas sortes de maledicência. Sabe por quê, amados? Porque senão o alimento espiritual não pega, não tem espaço. De vez em quando você tem que fazer uma limpeza, não tem? Por quê? Não tem espaço. Não é isso? Tá cheio, né? Tá caindo agora essa história de fotinha, de print, essas coisas, né? A memória vai ficando carregada. Então o que você tem que fazer? Limpar. Agora, como que está limpando isso aqui? Isso aqui. Como que nós temos limpado? Como que a gente tem limpado? A gente precisa aprender a abandonar hábitos que nos corrompem, que nos desfaz aquilo que o Espírito Santo tem batalhado para criar em nós. Agora, vamos pensar naturalmente, né? Quando a gente fala de alimento e alimento errado, eu acho que cada um de nós sabe qual alimento a gente não pode comer, né? Ou não? Ou você sabe que se você comer um alimento, você vai passar mal, você vai insistir em comer? Sim ou não? Pensa bem, aquela comida é gostosa, né? Abusa, sim. E aí? Toma Eparema, né? Mas vocês percebem que na vida espiritual é igualzinho, amados. A gente insiste em se alimentar de bolotas, de se alimentar de coisas que não agradam ao Senhor, de coisas que, em vez de nos aproximar do Senhor, essas coisas corrompem o nosso crescimento espiritual. Os irmãos me entendem ou não? Eu acho que ainda não foi inventado um Eparema espiritual. Às vezes eu brinco com vocês da cibalena, né? Tem cibalena, viu? Vocês estão brincando comigo? Ainda tem. Eu perguntei na farmácia, tem. Tem sim. Custa R$18 a cartelinha com 4. Por isso saiu fora. Pra quem é? Pra dor. Tomei muito quando eu era menino. Ninguém tomou aqui cibalena? Para. Não sou só eu que estou com os cabelos brancos, né? Amados, agora tem uma questão interessante. Porque se você não tem o desejo de crescer espiritualmente, algo está errado. Porque não existe uma apatia espiritual. Porque eu e você somos seres espirituais. O Senhor nos constituiu assim. Nós carecemos do sagrado. Nós carecemos, porque o Senhor nos fez a imagem e semelhança dele. Então os atributos celestiais estão em nós, e isso há uma necessidade, uma carência dessa presença do Espírito Santo em nossas vidas. A falta desse apetite, desse desejo, transforma numa apatia que vai destruindo valores, princípios, questões que o Espírito Santo tem colocado em nossas vidas. Amados, não tem como ficar no mesmo lugar o santo e o profano. Não tem como.
Porque se a gente insistir em se alimentar daquilo que é inadequado a nós vamos nos tornar frágeis. Frágeis. Eu gosto muito daquela passagem onde Paulo fala que toda a graça, a grandeza de Deus foi colocada em vasos de barro. Porque Ele sabe a nossa condição, nós somos frágeis. Por isso que nós precisamos constantemente desse renovar do Espírito, dessa graça do Espírito, desse alimento espiritual. E algo aqui que Pedro está nos exortando, que há uma necessidade de fazer uma dieta correta, espiritual. Há uma forma correta da gente se alimentar do Espírito. Não tem como se alimentar do Espírito se a gente não se despojar, não se livrar dessas situações que insistem em viver na nossa vida. Aí você pode falar, não, Chico, eu não penso em maldade e tal. Amados, para um pouquinho. Se você não está desejando o bem para a pessoa, não existe indiferença, ou é bem ou é mal. Se você não está desejando o bem, você está desejando o mal. Não existe coluna do meio. Nós precisamos estar atentos, porque Pedro está nos exortando que a gente precisa ser livre disso que impede esse alimentar do Espírito nas nossas vidas. Nós precisamos. E algo que é importante aqui é que Pedro ele usa uma palavra muito forte para demonstrar isso. Quando ele fala esse desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, essa palavra desejar ardentemente, ela é epipotem no grego. E ela tem um sentido de algo assim, se eu não tiver isso, eu morro. Esse é o sentido. E se você parar um pouquinho e pensar, muitos salmistas, quando eles falam dessa forma. Da presença do Senhor. Se lembram ou não? Tem vários salmos. Senhor, dai-me isso, senão eu morro. Assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim sou eu pela tua presença. Então nós precisamos entender que Pedro ele usa algo aqui, desejar ardentemente, parece que é um desejo, é uma opção. Nos nossos dias parece que a gente está acontecendo muito isso. Aqui é uma opção, eu posso ou não. Não, a gente precisa ter esse fervor. Às vezes eu fico pensando assim, né? Mas eu sou assim, você não conhece eu no meu íntimo. Tá, Deus conhece. E às vezes eu vejo a pessoa, por exemplo, pelo futebol. Tem aquele fogo pelo Corinthians, pelo Palmeiras, pela Ponte Preta, pelo Guarani, que for. É o mesmo fogo pela presença do Senhor? Ganhou mais um título. Esse título vai te levar para o céu? Vocês percebem? Aonde nós estamos colocando a nossa força? Desejar ardentemente. Amados, vamos ser sinceros, nós temos desejado. É algo que eu quero de todas as minhas forças. É algo que eu necessito para viver. A presença do Espírito Santo em mim. Por isso é importante para mim e para você que somos discípulos de Cristo. Nós precisamos estudar a palavra. Porque a palavra nos alimenta. O Espírito Santo enche o nosso coração. Aí o inimigo vem e fala assim, não, mas tem tanta coisa para fazer. O dia está tão curto, eu tenho tanta coisa para fazer. Mas se a gente não se alimentar, as coisas vão ser difíceis mesmo. Porque o Senhor Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Nada. A gente precisa ter prazer em meditar na palavra. Precisamos ter prazer em buscar ao Senhor em oração. Confiar no Senhor. Esperar, aprender a esperar.
Sabe por quê, amados? Porque uma certeza a gente precisa ter: no Senhor há alimento para a nossa alma. No Senhor. E aqui Pedro deixa claro para a gente que o alimento celestial nos leva a experimentar de um crescimento espiritual. O alimento celestial que o Espírito Santo sabe. E o interessante, queridos, que para cada um de nós há uma carência que o Espírito Santo sabe. Qual o alimento que cada um de nós necessitamos? E eu queria destacar essa noite 3 pontos em cima desses versículos. Pedro está falando de um alimento necessário, de um propósito urgente e de uma constatação necessária. E eu queria que a gente pudesse entender esses 3 pontos, porque é algo importante para que nós cresçamos cada dia mais na presença do Senhor. Amém, queridos? O primeiro que eu queria destacar é acerca do alimento necessário. Então, Pedro diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Aí, sabe, aqui tem um detalhe que eu estava orando, o Espírito Santo me trouxe uma luz aqui. Muitos de nós às vezes confundimos essa passagem de Pedro com aquela de Paulo. Quando Paulo fala que tem momentos que a pessoa precisa do leite como de criança e o outro um alimento mais sólido. Aqui não, Pedro está falando que todos nós precisamos como uma criança recém-nascida. Não é isso que ele está dizendo? Desejai ardentemente como criança recém-nascida o genuíno leite espiritual. Você está vendo uma mãe com um nenê. O que faz a criança parar de chorar? O celular vai levar a criança para o inferno. Agora o leite que a mãe dá, alimenta. E vocês percebem? Esse precisa ser o nosso desejo. Pegando uma carona com o Felipe, nós estamos caindo no engano de se alimentar do celular, de se alimentar de Google, de se alimentar daquilo que o diabo está falando, não do que o Espírito está falando. Porque como uma mãe sabe que um recém-nascido vive, girando em torno do seio dela, não é isso? As mães aqui, que amamentaram a criança não está preocupada em ver o rosto da mãe, mas ela sabe aonde que ela tem o alimento. Assim nós precisamos desejar, buscar na palavra. A gente precisa saber o endereço, aonde o Senhor nos alimenta, amados. Nós precisamos saber. O Senhor quer nos alimentar. E algo tremendo, a gente precisa estar sempre com aquela expectativa da próxima refeição. Porque com certeza o Senhor quer nos alimentar. E cada vez mais. Esse desejo ardente precisa crescer. Eu quero mais, conhecer mais. Ter mais do Senhor. A gente precisa aprender da palavra. Aquilo que a palavra quer nos ensinar. Aquilo que a palavra quer nos alimentar. A gente precisa ter fome da palavra. Como uma criança se alimenta regularmente. Não estou acusando ninguém aqui, tá? Não é abrir a Bíblia só aos domingos. Nós precisamos ter o hábito de constantemente buscar na palavra, se alimentar da palavra. Porque se a gente não está se alimentando da palavra, do que nós estamos nos alimentando?
A gente precisa ter fome de receber da palavra, ter anseio, aprender aquilo que o Senhor quer falar. E outra expressão que é importante, perdão eu citar alguns termos aqui, amados, mas é muito importante, porque Pedro, ele usa uma expressão, leite, o genuíno leite espiritual, né? No grego essa palavra, ela é menor, ela é galalógicos. Isso me deixou assim, eu fiquei pensativo, eu fui buscar em vários, vi em vários dicionários meus e nos textos lá, porque para mim, espiritual é episcopo, episteme. Não, aqui é lógico. Então é um alimento que eu estou tomando, entendendo racionalmente o bem que ele me faz. Amados, isso é muito tremendo. É um leite que alimenta, que me edifica. Então eu estou buscando e estou bebendo desse leite, sabendo que ele está me edificando. Por isso que ele fala como genuíno leite espiritual. Agora para um pouco. As irmãs que gostam de fazer queijo aqui, tá? Você vai no mercado e compra o leite desnatado. Você consegue fazer queijo desse leite? Por quê? Genuíno, íntegro. Isso. Ele não é mais íntegro. Ele é misturado. Foi tirado a gordura, né? Foi tirado aquilo que traz força. Parece água de salsicha, né? Alguém gosta de beber água de salsicha? Então, olha que coisa interessante, porque quando ele fala desse genuíno leite espiritual, ele está trazendo para nós uma riqueza de detalhes aqui, amados, que às vezes a gente passa desapercebido, que a gente deixa, como eu falei, a gente pensa assim, mas eu já estou tantos anos vivendo a palavra, por que eu preciso? Amados, precisamos. Eu tenho comigo, por exemplo, eu já tinha lido tantas vezes esse texto de Juízes, hoje Deus me deu uma clareza nesse texto. Que coisa maravilhosa. Como a gente está recebendo as pessoas na nossa casa. Ali o ancião está ensinando, venha e receba do melhor que eu tenho na minha casa. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Desfruta do melhor. Vocês percebem? Aí você pega, né? Você lê esse texto e você vê aqui como é importante a gente beber desse leite espiritual, genuíno. Ele é íntegro. Não tem falsidade. Não tem mistura, não tem impureza. Dificilmente, se você toma um leite bom, ele vai te fazer mal. Não, ele vai te trazer o que você necessita. O alimento, as vitaminas que o seu organismo necessita. Aí eu queria perguntar de novo para você. Do que nós temos nos alimentado? Quais as vitaminas desse alimento tem trazido na nossa vida? Pedro, ao ele destacar isso, ele tinha total convicção que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Amém. Ela é importante. Como eu citei, né, que ele dá algumas formas de como a gente precisa viver, né? Quando ele está falando viver em amor, ele diz assim no capítulo 1, verso 23, ele disse assim, 22, tendo purificado as vossas almas pela obediência à verdade.
tendo em vista o amor fraternal não fingido, íntegro. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, ao qual é viva e permanente. Que coisa tremenda, né? Que coisa maravilhosa. É esse o genuíno leite que nós precisamos nos alimentar. Que coisa importante a gente ter essa consciência de como a gente precisa desse leite. E algo que, uma curiosidade que Pedro está falando acerca desse genuíno leite, né? Como eu já disse, ele precisa ser racional. Eu preciso entender que eu preciso tomar esse leite. E em segundo lugar, esse leite não pode ser contaminado, falsificado. Você sabe como você descobre o evangelho falsificado ou não? Porque estão se pregando um evangelho falsificado aí. Jesus Cristo não é o Senhor. Porque quando Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Kyrios. Ele está no comando. Porque estão pregando um evangelho. Sabe qual é o evangelho falsificado? É um evangelho antropocêntrico, onde o homem está no centro. Queridos, nós precisamos fugir desse leite venenoso, porque isso é uma mentira do inimigo. Nós precisamos do alimento espiritual, onde Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele reina. E esse alimento não há fraude nem engano, pois ele é o alimento espiritual, não carnal. Jesus venceu a carne. Jesus venceu a morte. Nele não há dolo, nem engano. É um alimento onde não há impurezas, porque a palavra do Senhor é pura. Amém, queridos? Então, uma certeza que a gente precisa ter: não há crescimento espiritual onde a palavra de Deus não é o centro. Se a gente não está se alimentando da palavra, amados, me perdoem, a gente não está crescendo espiritualmente. E tem um detalhe aqui que é importante. Se a gente não se alimenta da palavra e a gente insistir em querer viver um crescimento espiritual, cada vez mais a gente vai estar se enganando, porque não existe um outro alimento. O Espírito Santo não tem outra fórmula. Conhecereis a verdade vos libertará. Não há saúde espiritual onde não há a palavra de Deus. Não há. E esse alimento diário precisa estar no nosso cardápio. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Porque se a gente não está se alimentando da palavra, a gente acaba se alimentando de falsas doutrinas. Esses dias o Senhor me despertou, né? E eu estava orando, estava quietinho. E eu tenho assim, sempre, como eu recebo muita mensagem, muitas coisas, eu estava vendo o celular, né? Aí a Daniela levantou e falou assim: Chico, para de ver o celular, vai orar. Como se eu não estava até agora há pouco em oração, mas eu gostei da carcada. Porque para ela é importante me ver orando. Como um dia, um irmão precioso chegou e falou para mim assim: Chico, quando você for estudar a palavra, desliga o celular, desliga tudo, desliga o computador, fica na palavra. Como foi de Deus isso na minha vida? Eu me preparo aqui, escrevo, depois eu vou
passar para os meios eletrônicos. Às vezes enriqueço, faço alguma pesquisa. Mas ainda assim Deus tem me ensinado a ir nos meus livros. Buscar, pesquisar. Porque às vezes, amado, a gente busca ferramentas de procura. Você não sabe quem escreveu aquilo. Tem muito satanista aí colocando artigos cristãos na internet. Você pensa que você está vendo uma coisa de Deus, você está vendo algo que não é do Senhor. Precisamos tomar cuidado com isso. E como que a gente percebe isso? Na palavra de Deus há vida. Amém. Na palavra de Deus há perdão. Na palavra de Deus há renúncia. Garanto para você que você achar um texto assim é de Deus. Amém, queridos? Amém. Cuidado. O segundo ponto que eu queria destacar. Pedro está falando para nós que há um propósito. Há um propósito para o crescimento espiritual na nossa vida. Ele diz assim, para que por ele vos seja dado o crescimento. Opa! Quem dá o crescimento? Ele. Ele dá o crescimento. A palavra de Deus nos torna sábios, mas o Senhor nos dá o crescimento. É Ele que faz a gente crescer. Alguém pode ler 2 Timóteo capítulo 3, versos 15 ao 17? É importante ler. 2 Timóteo capítulo 3, do 15 ao 17. Desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém. Vocês percebem? Como nós precisamos ser ensinados, ademoestados, corrigidos pela palavra. Ela nos capacita. E algo tremendo que eu vejo, amados, Paulo falando para Timóteo, precisamos crescer. Mas há um propósito. Qual o propósito? Nós sermos semelhantes com Jesus. Lembra, eu tenho insistido num texto para vocês, né? Que Jesus fala, vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, na minha cabeça, às vezes eu estava pensando assim, né? Se eu estou buscando a conhecer o Senhor, mas eu estou iracundo, eu continuo bocudo, aonde eu estou aprendendo do Senhor? Porque então eu não estou aprendendo, porque aprender do Senhor é ser manso e humilde. Há um curso natural. A palavra nos ensina a crescer e o Espírito Santo nos leva a cada dia escalar. Eu gosto muito de uma expressão que o pastor Ademir usa, é como você está subindo uma escada. É um degrau de cada vez. Aí o Jamê veio e acrescentou, falou que tem o degrau e o espelho. Cada degrau que você sobe, você encontra o espelho. Você vê a condição que você está. Preciso crescer mais um pouco. Ainda tem falta de perdão no meu coração. Senhor, me ajuda. Eu não quero estagnar, eu quero crescer. Eu quero ser despojar. Eu quero tirar de mim. Isso me impede que eu cresça. E quando ele fala assim, você já dado crescimento, então da mesma forma, vamos pegar ainda, né, a figura da criança, né? À medida que os bebês vão crescendo, vocês percebem que muda o alimento? Aí sim, já não é mais leite, né?
Joãozinho aqui, ele tomou leite. Agora ele já come uma banana. Eu vi agora há pouco ele estava comendo uma banana. Come uma maçã. Outro dia eu fiz uma travessura, né? Dei um pastel para ele, ele ficou, catou o pastel e começou a comer o pastel. Né? Então, ele comeu o pastel com uma boca bora que ele viu assim, né? Então, já está comendo. Vocês percebem? É isso que o Senhor também quer. O Espírito Santo sabe a fase de crescimento que cada um de nós estamos. E qual o alimento que eu e você necessitamos. Mas a gente precisa entender que essa nutrição, ela precisa começar a moldar o nosso coração. E a primeira coisa que o Espírito Santo nos faz crescer espiritualmente é na piedade. O Espírito Santo nos ensina a ser piedosos, que é uma marca do crescimento espiritual. A gente vai se tornando piedosos. Como a criança cresce proporcionalmente, nós também no crescimento espiritual da mesma forma. Cada um de nós precisamos desse ensino constante, diário do Espírito Santo. Cada um de nós. E esse versículo, eu percebo umas coisas interessantes, né? Vamos pensar, né? Primeiro, ele, como eu disse, ele nos compara a crianças. Bebês, né? Qual que é a primeira coisa que um bebê precisa depois da alimentação? Vocês percebem? Descanso. Cuidados. Né? Nenhuma mãe deixa um bebê assim, se vira aí. Né? Não, há cuidados. A criança precisa. Da mesma forma, Pedro está tendo a revelação aqui, que eu e você, como discípulos, nós também precisamos. E o Espírito Santo sabe exatamente o que cada um de nós necessita. Cada um de nós. Muitas vezes, a gente deixa de ser vigilante em algumas áreas. E o Espírito Santo vem e nos ensina a ser vigilantes. Outra coisa que o versículo chama a atenção é a evidência da conversão. Vocês percebem? Ou não perceberam? Pedro está chamando a nossa atenção e está nos fornecendo aqui evidências de uma verdadeira conversão. Se a gente tiver amor pelas verdades, se a gente abrir mão, né, se despojar de maldade, dolo, hipocrisia. A palavra hipocrisia ela é tão interessante porque ela tem um sentido aqui de um ator que está fazendo um papel. E eu percebo que um perigo na vida do discípulo hoje é viver um papel de discípulo. Representar que é um discípulo. Mas por dentro não é um discípulo. Isso é o sentido da palavra hipocrisia aqui. E a evidência de que temos uma vida espiritual é o desejo que nós temos de se alimentar da palavra. Essa é a evidência. É buscar. O curso natural é ser se alimentado pela palavra, ser alimentado pela direção do Espírito Santo. E também esse versículo nos mostra, e é algo que eu penso que a gente precisa aprender, é que as verdades do Evangelho, que são tremendas, elas precisam ser aprendidas e transmitidas. E a melhor maneira
da gente transmitir as verdades do Evangelho é que a nossa vida seja um livro aberto. Porque a gente hoje cai num engano assim de achar que avanços, filosofias, né, nos mostra que nós somos pessoas especiais. Não é aí. Não é a filosofia, mas são as verdades do Evangelho. É as verdades do Evangelho. E as verdades do Evangelho, elas precisam ser transmitidas ao ponto de ser compreendida por uma criança. Você já fez esse teste? Irmão? Às vezes a gente pensa que é fácil a gente falar com uma criança. Mas tenta pregar o Evangelho para uma criança. A gente pensa que a criança não presta atenção. Eu fui muitos anos professor de escola bíblica. E eu dava aula, que a turma falava que eram os piores, os juniores. Foi a melhor assim, academia que eu tive. Porque como eles me fizeram ver a verdade que consta nos evangelhos. Porque eles fazem perguntas, e olha, pais, seus filhos prestam atenção. Como doía no meu íntimo quando eu ouvia assim, mas em casa papai não faz isso. E eu já era, eu fui professor quase até ser, que eu estava em licenciatura para ser um pastor menonita, né? Aí aprova o Senhor me trazer para Campinas, né? Mas eu precisei discipular muitos casais. Falar, amados, seus filhos estão vendo como você é em casa. Que não perde um momento do futebol, mas não sabe o que é abrir uma Bíblia. As crianças estão vendo. Percebe? As crianças estão vendo. Nós precisamos ser modelo, exemplo. A fé em Jesus nos torna dóceis e pessoas ensináveis e aptas para ensinar. Com muita singeleza, com muita simplicidade. Se for necessário, você tem graça para falar num nível aqui, mas nunca perca a graça de falar num nível aqui, porque é o mesmo. Nós precisamos ter essa simplicidade. A gente precisa ser humilde, reconhecer que o Senhor quer nos usar como fiéis mordomos. O mordomo, uma cultura do Oriente que é interessante, né? Por isso que o Senhor Jesus várias vezes fala sobre o mordomo, Paulo também, porque o mordomo, ele sabia e era ele que cuidava da despensa das casas. Ele sabia o alimento necessário de cada pessoa da família. Ah, eu sei o alimento que o Norberto precisa. Eu também sei o alimento que a Vânia precisa. E o alimento que o Paulo precisa. Às vezes são alimentos diferentes. Mas eles precisam. Então a despensa vai ter sempre esse alimento. Vocês, olha que coisa tremenda. Infelizmente, hoje em nossos dias, um ensino que tem batido, e às vezes a gente cai nesse engano, é de achar uma busca por resultados. Por coisas, por benefícios pessoais. E não por aquilo que o Espírito Santo quer nos alimentar. A gente quer essa mania do brasileiro, né? Se vai ter lucro, estou dentro. Parece que a gente aprendeu muito e busca como loucos as bênçãos de Deus, mas esquecemos de buscar o autor da bênção. Temos pouca comunhão com o autor da bênção, mas todo o tempo a gente quer as bênçãos. Há um distanciamento. Parece que há uma corrente que tem uma sede pela prosperidade,
um desejo ardente pela prosperidade e não de conhecer o Senhor. Por isso não há mais fome pela palavra. E tem um texto que é muito interessante no livro de Neemias, porque a gente começa a perceber assim o agir de Deus na história. Eu creio que nós estamos vivendo dias como dias de Neemias. Por quê? Porque o livro de Neemias, ele fala muito sobre o crescimento espiritual. Alguém aqui já leu o livro de Neemias? Quantos já leram? Levanta a mão. Desafio vocês a lerem. Por quê? Porque é interessante. A gente não teria tempo de falar tudo aqui, mas eu vou tentar fazer um resumo. O povo foi levado cativo. E quando o povo foi levado cativo, qual foi a primeira coisa que eles perderam? Perdeu a liberdade. E quando você perde a liberdade, você perde o quê? Teus sonhos, as esperanças, Você perde... identidade. Obrigado, Cleiton. Mas a gente perder identidade, nós não somos nada. Porque o Senhor sabe quem nós somos. Só que o livro de Neemias trata isso. E o que aconteceu? Quando o povo de Israel saiu do exílio da Babilônia, como estava o apetite espiritual deles? Zero. Tinha até esquecido o que é isso. Muitos nasceram no exílio, não sabia mais o que era a lei. Aí o que aconteceu? Quando Neemias discerniu isso, o que ele fez? Neemias chamou Esdras, que era um doutor da lei. E o que aconteceu? Esdras começou a ensinar o povo. E é tão tremendo quando você lê no livro, que Esdras começou a ensinar de manhã cedinho, deu meio-dia, ninguém queria parar, porque começou a vir as lembranças, os sonhos, as promessas, porque a pessoa foi perdendo. E amados, a gente está vivendo isso esses dias. A gente vai perdendo, a gente está vivendo um cativeiro mental, um cativeiro espiritual, que nos afasta das promessas do Senhor para a nossa vida. E a gente se esquece que Deus é longânimo, que Deus faz as promessas do Senhor, Ele é fiel para cumprir. E é interessante que, se depois você quiser ler, né, essa passagem que eu citei do meio-dia, está em Neemias 8:3. Ele fala que o povo ficou ouvindo atentamente a lei. E o que Esdras estava fazendo? Pegou, não era assim, né? Era rolos, né? Ele abriu os rolos, ele leu. Mas o quanto a gente está precisando ler a palavra, se alimentar da palavra, para que os sonhos voltem, para que a esperança se renove. E uma coisa muito importante, né, Chico? Você tem que ler, mas clamar pelo Espírito Santo, dar o entendimento, né? Porque eu lembro daquela passagem, eu estava até no grupo na quinta-feira discutindo isso, né? Você vê o eunuco, né? Ele estava lendo, só que ele não entendia. Ele fala para Felipe: se você não me ensinar, como é que eu vou aprender? Né? Você vê, hoje nós temos o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, né? Ajudador, testificador e condutor de todas as coisas, né? Por que ele precisa ler a palavra? Para o Espírito Santo agir, senão ele não vai agir, né? Sim. Então nós não vamos ouvir ele. Como é que nós vamos ouvir se a gente não lê a palavra? O Espírito nunca vai estar se ele não estiver em dissonância com a palavra. Nunca vai estar contrário à palavra. E algo interessante, que o apetite pela palavra de Deus voltou a ser destacado pelos chefes de família. E aí voltou-se o costume de ler-se a palavra na família. Desliga um pouco a televisão, a internet, vamos ler a palavra juntos. Vamos ouvir Deus em família.
na mesa. Parece que a mesa hoje ficou um ambiente para praguejar, para falar mal, para fazer tantas coisas. Para beber, para comer. Tudo bem, amém. A mesa é para isso. Mas a mesa também é o lugar da comunhão, da bênção. Como a gente está se alimentando espiritualmente? E os líderes, os pais, os chefes de família buscaram em Esdras conselho de como voltar a edificar as famílias. Está no versículo 13 do capítulo 8. Que eles queriam mais detalhes, queriam compreender mais. Havia uma dificuldade naquele tempo, amados, que nem todos, alguns eram incultos. Hoje nós temos a facilidade de ter a Bíblia em várias versões, em várias traduções. A gente pode se alimentar da palavra, entendendo de forma clara. Agora, quando a gente se sente distante de Deus ou espiritualmente fracos, a gente precisa reconhecer que é na palavra que nós vamos ser alimentados. É buscando no Espírito Santo a graça. Abre os meus olhos para que eu compreenda a Tua palavra. Por isso que Pedro fala: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que ele vos seja dado crescimento. Sabe, mas a minha oração tem sido exatamente essa, que a gente tenha essa ardência por querer mais do Senhor, ter esse propósito de buscar ao Senhor. Porque aí vem o terceiro ponto, a constatação. Se é que já tendes experiência que o Senhor é bondoso. Sabe qual é o pior, o pior quadro que pode existir na vida de um cristão? Ele não conhecer a bondade de Deus. Ah, mas Deus não está respondendo a minha oração. Ah, eu não tenho conseguido o que eu tenho buscado. Amados, não adianta a gente pôr a culpa em Deus. Algo está errado em nós. Porque o Senhor fala: pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e me encontrarás. Vocês percebem? Esse é o Deus que nós servimos. O nosso crescimento espiritual, queridos, é a bondade de Deus viva. É a bondade de Deus real. Ele quer que nós cresçamos espiritualmente. Só que a gente tem aquela coisa, né? Crescer espiritualmente é dizer assim: eu vou ser o super-homem, o Batman, né? Amados, crescer espiritualmente é ser parecido com Jesus. É ser manso, é ser humilde. E aqui é interessante que o Senhor não está querendo somente nos dar a vida, mas Ele quer nos dar tudo que a gente necessita para viver essa vida em santidade, para viver essa vida da forma mais parecida possível com Jesus. Então não tem como a gente chegar e falar: não, eu não vou ser como Jesus. Amados, Ele quer que a gente seja semelhantes a Jesus. É o desejo do Senhor. E Ele é o maior interessado a nos fazer ser semelhantes a Jesus. Amém? Amém. Ele é o maior interessado. O nosso crescimento, amados, é obra do Senhor. Ele sabe o que eu e você necessitamos. Ele sabe o que eu e você precisa. E tem uma coisa interessantíssima aqui. Só Ele. Amém. Foi nada, gente. Tudo bem. Só Ele Acabou só quase. pode e sabe aquilo que está fechado no nosso coração.
Porque às vezes a gente pensa, né, que não, aquilo que está lá no escondidinho, lá, guardado em 7 chaves no nosso coração, né? Deixa eu te dar uma notícia. O Senhor, para Ele, está escancarado. Ele sabe. Só que Ele está esperando a gente confessar. Ele está esperando a gente falar assim: Senhor, me livra disso. Eu quero ser livre. Eu quero viver uma novidade de vida, livre disso. O poder para realizar aquilo que é a vontade do Senhor em nossas vidas não vem de uma capacidade intelectual, mas vem daquilo que o Espírito Santo nos capacita. O poder é dele. Ele é quem nos capacita. O crescimento espiritual, amados, retrata a real forma que eu estou vivendo com o Senhor. É notório. As pessoas começam a perceber. Tem luta? Tem luta. Tem dificuldade? Tem dificuldade. Mas as pessoas começam a perceber: algo está diferente em você. O que está acontecendo? A pessoa está vendo que você está embaixo de luta, passando um monte de situações, e você está calmo, sereno, confiante. Por quê? Maior o que está em mim do que o que está no mundo. Amém. Eu sei em quem eu tenho crido. Quem me separará do amor de Cristo? Problemas? Circunstâncias? Situações? Nada nos separará do amor de Cristo. Nós precisamos crer nisso. E eu queria concluir. Amados, na medida em que a palavra de Deus for crescendo no nosso coração, na nossa mente, porque, como eu falei no começo, o leite, né, o genuíno leite espiritual é um alimento que eu sei que eu estou comendo. Ele é lógico. Eu tenho consciência do que eu estou me alimentando. E que esse alimento é bênção de Deus na minha vida. Amém, queridos? Que a gente possa cada vez mais buscar, almejar, crescer naquilo que é a vontade do Senhor. Amém? Eu queria que a gente pudesse orar. Eu estava aqui assim agora, mas eu queria que a gente pudesse orar. Eu não sei quantos de nós aqui tem buscado no Espírito. Quantos de nós temos nos alimentado do Espírito? Eu queria orar e que a gente pudesse orar. Senhor, vê se há em mim algum impedimento que caia por terra. Que esse fervor seja real na nossa vida. Amém, querido?